Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião, nós vamos ter mais um estudo guiado. Estamos aí no início da terceira semana desse trimestre, onde durante todo esse período, nos 3 meses, nós vamos estar ali concentrados, fechados, com o estudo do Evangelho de João, onde nós vamos analisar, refletir, meditar e, claro, sermos abençoados por Deus, pelos temas que permeiam esse livro. Isso é maravilhoso. O meu convite é, vem junto comigo. Vamos juntos estudar a lição, vamos juntos ser impressionados pela palavra de Deus. E com certeza, no final, a gente vai ver que foi maravilhosa a experiência. A gente não vai se arrepender, tá certo? Se você não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve no canal, volta amanhã, porque todo dia a gente tem o nosso estudo guiado. E também deixa o seu gostei, para que esse estudo possa alcançar mais e mais pessoas. Tá bom? Vamos orar então, para logo em seguida estudarmos a lição? Abra o seu coração e vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, estás nos céus. Como é bom, Pai, estarmos aqui reunidos juntos, uma grande comunidade que procura, sim, fazer a Tua vontade, procura Te conhecer, procura meditar na Tua Santa Palavra. Que nessa ocasião, como as demais outras ocasiões, o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, que nós possamos estar apercebidos e sensíveis ao Teu toque de amor. Perdoa os nossos pecados. Fica conosco, Deus. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, domingo, dia 13 de outubro, o nosso tema é No princípio, o Logos Divino. Bom, foi apresentado aqui o contexto, a qual nós vamos ler agora. Está ali no Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao 5. E aí nós vamos meditar em cima desse contexto. O versículo 1 diz assim, ó: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Olha que texto maravilhoso. Dentro desses versos, nós vamos extrair aqui alguns pontos interessantes que eu demarquei aqui para nós conversarmos um pouquinho. O primeiro ponto diz assim, ó: o Evangelho de João começa com este pensamento extraordinário. Qual é o pensamento? No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Em algumas traduções, ao invés do texto palavra, vem o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Né? Independente da tradução, a gente chega à conclusão de que está se referindo a Jesus. E está tratando de pontos que nenhum outro dos 3 evangelhos tratou. E por isso é o que torna o Evangelho de João tão diferente e especial, que sim, merece a minha e a sua atenção para podermos, claro, conhecer melhor a vontade de Deus e a palavra de Deus. Segundo ponto, que no caso que eu demarquei aqui. E aí, meditando nesse verso, no verso 1, a gente vai tirar algumas lições interessantes. A primeira é, o evangelista remete à história da criação, né? Gênesis 1:1, que diz: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Né? No princípio. A palavra existia antes do início do universo. João mostra a existência eterna de Jesus. Veja que antes de tudo isso que nós conhecemos passar a existir, o verbo, a palavra, já existia, ou seja, trazendo a ideia assertiva de que Jesus é eterno, de que Jesus não é uma criação de Deus o Pai, de que Jesus, por receber o título de filho, não foi gerado por Deus o Pai. Ambos já existiam de maneira eterna, atemporal. O segundo ponto diz assim, ó, ele acrescenta: e a palavra estava com Deus. No versículo 18 do capítulo 1 de João, dá uma enfatizada melhor sobre isso, diz assim, ó: o evangelista indica que a palavra está junto do Pai. Não importa o quanto tentemos imaginar o que isso significa.
uma coisa é certa: Jesus e o Pai estão intimamente próximos. Eu lembro daquela parte em que Jesus fala: olha, quem vê a mim, vê ao Pai. Quem escuta o que eu falo, está escutando o Pai. Porque nós estamos intimamente ligados. A vontade do Pai é a minha vontade é a vontade do Pai. E isso demonstra o que para nós é difícil de entender: como um Deus se divide em 3 pessoas distintas, a Trindade. Terceiro ponto aqui. Então o escritor diz: e a palavra era Deus. Mas como pode a palavra estar com Deus e ao mesmo tempo ser Deus? Isso tem trazido muita dúvida às pessoas, tem confundido a mente das pessoas, né? E fica aquela incógnita: como assim? Ele estava com Deus, ele era Deus? Não entendi. Vamos entender agora. Para a gente poder entender, a gente precisa ir para o original, né? O original, como assim, Davi? Ir para a escrita grega. O Novo Testamento foi escrito em grego. E aí a gente precisa ir para o original grego para poder entender o que o texto original quer dizer. Dentro da gramática grega, não existe artigo indefinido, ou seja, uma. Só existe artigo definido, que é a, o, né? E aí, quando a gente lê a parte, eu até separei aqui, que explica bem direitinho, diz assim: ó, o texto original grego diz assim, ó, literalmente: a palavra estava com o Deus. Ou seja, dando a ideia, o artigo definido dando a ideia que, além de Jesus, que é apresentado como a palavra, havia um outro ser, né? Esse artigo definido traz essa ideia assertiva, essa conotação, de que Jesus estava com o Deus. E aí, quando vai para o desfecho do verso, onde diz que Jesus, ou seja, a palavra é Deus, não existe o artigo definido. Olha, diz assim, ó, como o termo Deus tem o artigo definido, ele aponta para uma pessoa específica, o Deus. Deus, o Pai, no caso. Isto é, a palavra estava com o Pai. Por outro lado, na frase, e a palavra era Deus, o termo Deus não contém um artigo definido, o que nesse contexto aponta para as características divinas. Em resumo, Jesus é Deus, não Pai, mas o divino Filho de Deus, a segunda pessoa da divindade. Então vamos entender o verso perfeitamente. No princípio, ou seja, antes de tudo ser criado, Jesus já existia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto: Jesus não estava só. Jesus estava na companhia de Deus, o Pai, né? E isso a gente conseguiu identificar com base na tradução literal do verso em grego. E por terceiro ponto, Jesus é Deus. Por que traz essa ideia? Porque não há presença do artigo definido, o que se refere, que está se referindo às características de Jesus, ou seja, da palavra, as características divinas que ele tem. Isso é muito importante para a gente poder entender esse verso. E aí, continuando, o apóstolo reforça essa ideia, pois João 1, 3 e 4, que foi o restante do verso que a gente leu, diz que Jesus é o Criador de todas as coisas. Tudo o que antes não existia, mas que passou a existir, só teve início por meio de Jesus, o Deus Criador. Às vezes a gente tem a ideia de que o Antigo Testamento, a presença da divindade é de Deus o Pai. Bem, na verdade, quando a gente estuda a Bíblia, a gente percebe que não. Deus o Pai aparece sim. Mas a presença mais marcante, mais repetitiva, é da pessoa de Jesus Cristo. Existem vários versos que comprovam a presença de Jesus Cristo, a atuação de Jesus Cristo. Por que isso é importante? Porque a gente tende a separar os seres da divindade, ou seja, Deus o Pai e Deus o Filho, como dois extremos. Um é, vamos dizer assim, ranzinza, né? Um que é difícil de acessar. O outro é o super acessível, é o legal da história, é o bonzinho, né? E as pessoas têm essa ideia deturpada do Deus o Pai e Deus o Filho. Mas, na verdade, a gente percebe que ambos são muito parecidos. E que, bem na verdade, o Deus o Filho tanto está presente no Novo Testamento
como também esteve presente em boa parte, para não dizer toda parte, também no Antigo Testamento. E esse é o nosso estudo de hoje. O princípio, o Logos, né, que foi apresentado aqui. E aqui nós tivemos uma compreensão mais exata do que mostrado ali na introdução do Evangelho de João. Chegamos ao fim, foi maravilhoso. Que Papai do Céu continue a te trazer aqui, continue a nos abençoar, continue a trazer luz aos seus ensinos, porque é bom demais, gente. Eu, particularmente, sou apaixonado por esse momento, onde a gente se aprofunda no estudo, abstrai o conteúdo, né, o ensinamento, e fica maravilhado com o poder de Deus. É isso? Até a próxima e tchau, tchau.